Projeto Língua Visual, Linguagem Visual. Olha, esse projeto chama Língua de Linguagem, né? De fala, de linguagem, de comunicação e visual, através do olho, né? Língua visual. É um projeto através da Lei Federal de Incentivo à Cultura. A gente não pode mostrar as marcas, por isso que está tampado aqui, época de eleição, não pode mostrar a marca, né? E o patrocinador é a empresa Valorec, da Mannesmann, que está aí na região também, né? E eu sou do Instituto Aviva, sou Elias Rodrigues de Oliveira, meu nome está por aí, nos rodapés desses banners. E aqui conosco está aí o Gersilei, esse rapaz aí que está filmando, fotografando. Esse projeto ele mostra arte feita ali por crianças, mostra banners explicando a teoria, né? E a prática que nós, como que a gente faz para chegar nesses desenhos. E o que está envolvido isso, essa coisa da linguagem. A gente aprender a desenhar, você tem que aprender a usar material de desenho, de pintura, fazer pontinho, fazer linha, usar cor. É sobre isso que nós vamos falar. Então nós vamos falar sobre linguagem. O Emanuel, explica mais. Você é maiorzinha, né? Esse cabelo seu tampa 10 pessoas de uma vez só. Não? Ei, cabelão bonito, hein? Então, nós vamos falar de linguagem. A gente tem uma linguagem verbal. Eu estou usando o que aqui agora para falar para vocês? Linguagem verbal. Oral, né? Ou então pode ser escrita. O que está escrito aqui também vocês entendem. Se eu falar, eu gosto de você, é uma linguagem escrita. E você entendeu. Aqui eu é sujeito, aqui eu gosto é o verbo, de você, objeto indireto. E você já foi alfabetizado. Então você entende isso. Você sabe escrever essa frase. Você aprendeu em casa, desde pequenininho, com os amigos, com a mamãe, com o papai. Então você está sendo alfabetizado na língua portuguesa e aí você não pode de falar isso aqui tranquilo. Eu gosto de você. E na linguagem visual? Na linguagem visual a gente usa imagens. Aqui não tem sujeito, verbo, objeto indireto. Tem imagens, tem ponto, tem cor, né? Tem as figuras. E aqui então a gente usa outros elementos que nós vamos mostrar naquele outro banner sobre a linguagem visual. Elementos da linguagem visual, né? Ponto, linha, cor, espaço pictórico. Olha os pontos, pontinho pequeno, pontinho grande, linha, tem linha calma, dormindo, tem linha dançando, borboleta voando, tem linha que não sabe para lá, que vai para lá, vai para cá, vai para lá. Parece uma barata que levou uma chinelada e sai toda torta. Tomou cachaça? Eu acho que ela tomou cachaça, toda torta. E essa aqui? Uma linha nervosa. Então, quando você faz o desenho usando essas linhas, já vai mostrar se você está nervoso, se você está calmo, se você está igual barata tonta, que história é essa, né? Então, serve para diferentes expressões. Você vai usar ponto, linha, você vai usar a cor, cores primárias, secundária, quente, fria, né? E como que mistura essas cores e faz as harmonias cromáticas para ficar combinando uma com a outra, para ficar, né, agradável. Então, na linguagem visual você vai usar ponto, linha, cor e um papel para desenhar. Pode ser um papel, pode ser uma tela de pintura, pode ser um computador, pode ser um celular. É uma coisa que você vai desenhar nela. Então, essa menina aqui, ela quis contar uma coisa para nós. Está vendo a mãozinha dela ali? Uma ideia na cabeça, essa é a narrativa, essa é a história que ela quer contar. Ela usou isso, mais isso, mais isso e contou essa história aqui. E aí vocês viram. O que vocês viram aqui? Conta para mim. Um coqueiro. Árvore, tipo coqueiro, né? Que cor que é a árvore? Verde. Tem uma frutinha nela? Sim. Não é? Tem uma frutinha que é um pontinho vermelhinho. É, então aqui é um ponto. Aqui Onde você está vendo o macaco? aqui são linhas. Você viu o macaco aí? Foi? Onde você está vendo o macaco? Esse aqui?
Ah, não, isso daí não. Aquilo ali é fruta, é um coco. É tipo coco, não É é? tipo coco, Não, mas parece mesmo a carinha. Parece um marcada. Eu tenho um desenho tipo esse. Depois parece eu vou te uma- mostrar. É? Eu fiz. Então, parece uma arara. Então, tem coisas aí que ficam um pouco na dúvida e cada um parece de um jeito. Então, ela conseguiu contar uma história usando ponto, linha, cor, linguagem visual. Aí você é alfabetizado nessa linguagem visual. Não é? E daí, vocês vão ver cada desenho bacana que fizeram ali, não é? Mas eu quero falar de um probleminha rapidinho aqui com os professores e com vocês também. Veja só, as escolas têm uma orientação para fazer o ensino que vem do Ministério da Educação, que são os parâmetros curriculares. E entre esses parâmetros curriculares tem o parâmetro curricular arte, que aí fala sobre música, artes cênicas, né, dança, etc. E também pintura e desenho. E esses parâmetros curriculares, eles são enfocados no ensino da história da arte do adulto, não é da criança. Lá não tem nada sobre a criança, lá não tem um desenho de criança. E aí você vai estudar a história do adulto. Ah, fulano de tal é famoso, fulano de tal é famoso, tal e tal, e aí vão fazer o quê? Releituras. E aí as escolas no Brasil todas estão fazendo releituras para ensinar sobre aquele artista. A criança vai gravar aquele artista na cabeça. Amanhã ela está grande, ela vai ver um livro, vai comprar, vai ver um vídeo, vai visitar um museu, vai ver aquele artista lá. Então, e o que está acontecendo? A criança diz que está fazendo uma releitura. Mas professores, vamos pensar um pouco nessa própria palavra, releitura. A releitura pressupõe que para você fazer uma reinterpretação, uma releitura de uma obra, você seja capaz de fazer o que primeiro? A leitura. E para você fazer a leitura, o que você precisa? Alfabetização. E se essa criança não passou pela alfabetização na linguagem visual, como que ela vai fazer uma releitura? Se ela não sabe sobre cor, sobre harmonia, sobre a função expressiva das linhas, calma, linha tranquila, né? O temperamento das linhas, o temperamento das cores, ela não passou por essa experiência, como que quer que essa criança vai fazer uma releitura? Outra coisa que eu quero chamar a atenção, está no próximo banner aqui, que é uma situação de dinâmica de recomendação, que eu vou falar agora como que a gente faz esse trabalho durante uma semana na escola. Seguinte, uma coisa é você dar uma aula de arte, entre português e matemática, uma aulazinha de 50 minutos. Para a gente fazer qualquer coisa na vida, a gente precisa de motivo, de motivação. Vou fazer por quê? Com que entusiasmo? Com que motivação? Agora veja só, eu vou dar um exemplo aqui de motivação. A gente faz esse projeto Arte na Infância, oficinas na escola, da seguinte forma. Número 1, segunda-feira uma palestra conversando com as crianças, a questão da cultura, mostrando o trabalho das crianças para ver que eles dão conta sim de fazer um trabalho legal. E aí eu explico para eles, olha, segunda palestra, terça, quarta, quinta, teoria seguida de prática na oficina. Os desenhos vão sendo colocados no mural e aqui as crianças desenhando, uma trocando ideia com a outra, sentadas de frente, né, nas carteiras. Depois, 3. Na quinta-feira, essa criança faz um convite e convida os pais, mamãe, titia, avó, para vir desenhar com eles na sexta-feira. E sexta-feira, o papai senta junto e vai desenhar com essa criança. E depois tem uma exposição que vai mostrar os trabalhos dessa criança impressos num formato grande. E depois pode ser que saia no jornal e a criança vai falar. Então, quando a criança começa esse projeto durante uma semana e vai ter essas atividades, ela fica entusiasmada. Caramba, eu vou fazer esse trabalho com o meu colega do lado, 1h30 por dia, durante a semana.
E papai e mamãe vai vir na sexta-feira desenhar junto, e meu desenho vai ser impresso, pode ser que saia na televisão, saia no jornal, né, que vai ser impresso, exposto ali. Esse conjunto de situações cria uma demanda, igual uma gincana, e ele fica entusiasmado, faz isso em grupo, nessa motivação. Então ele tem um motivo para fazer o seu desenho. E o que é que acontece nessa situação? O nível de criatividade eleva. Ela se torna mais criativa no processo, porque ela tem um motivo. Quando você vai fazer um trabalho, você faz porque tem um motivo. Quando o artista vai pintar uma série de quadros para expor, porque ela vai expor, vai vender, vai sair da mídia, assim também a criança ela precisa ter um motivo. Essa dinâmica de projeto, que eu chamo de contexto realístico necessário, cria uma motivação. Isso é completamente diferente de você fazer uma aula de arte de 50 minutos, sem uma formação teórica, sem uma alfabetização, para pegar uns desenhos prontos e ficar colorindo. Né? Então, a gente sugere que a escola trabalhe numa dinâmica de projeto, num procedimento de alfabetização na linguagem visual. Isso é fundamental, isso é mais importante do que pretender fazer releitura, quando ela não sabe ainda fazer a leitura, quando ela não foi ainda alfabetizada. Né? E nós estamos oferecendo aqui dois produtos. Essa exposição, essa palestra, esse material e o vídeo, que vocês vão ver hoje. E o segundo produto é o quê? Um curso livre de arte online. O curso chama Língua Visual, aberto para todos os professores e alunos do município. Nós temos nesse curso 10 módulos que vai dar condição ao professor de trabalhar esses conteúdos em sala de aula com os alunos. Né? Então, são dois produtos, curso livre de arte online, Língua Visual. Bom, alguma pergunta até aqui? Professores? E o vídeo depois vai explicar isso em mais detalhe também. Esse projeto Arte na Infância a gente faz desde 1999. Com base nessa experiência e nesses registros, nós publicamos um livro que é o Arte na Infância. O livro chama Arte na Infância, mas não é assunto só de infância. Ali estão os elementos básicos das questões relacionadas com as artes visuais, com arquitetura, eu sou arquiteto, tem a ver com fotografia, com vídeo, tem a ver com decoração, tem a ver com moda. Então, é um conteúdo que serve aí para a prática profissional. Se a professora quiser dar uma folheada também, que eu sei que você está muito curiosa. Que bom. Eu gosto. Não é? Então. Pergunta, gente? Tem uma pergunta? Gostou do que viu? Valeu a pena vir aqui? Foi de grande valia o aprendizado, porque a gente incomoda muito, né, naquele de dar tudo pronto. Sim. E é assim, importante a gente deixar o desenho livre, né, para as crianças. Né? Trabalhar mais isso. O desenho livre com eles. Mas livre, mas tendo uma teoria. Teoria, verdade. É um conhecimento alfabetizado, né? Começar lá. Linha, cor, e aí você... A sua narrativa é livre, mas usando os elementos da linguagem, né? Dar o desenho pronto, só para ele acabar. Isso é horrível, né? Para colorir. E assim, uma coisa assim, que eu até comentei aqui com meus alunos, assim, o fundo, né? Aquele fundo todo colorido, né? Que às vezes dá outra coisa ali na imagem. Figura né? o fundo. Que a gente deixa muito aquilo, né? No colorir o fundo. Eu achei muito importante. Legal, bom, né? Leandro, seu livro lá, eu vi uma página falando sobre as cores primárias, que tem cores falsas, né? E eu achei interessante, que eu até fiz um comentário, falei, poxa vida, eu cresci, me formei, tendo um conceito de cores primárias, e eu vejo que você indagou de outra forma.
Tem ali o amarelo, o azul e o vermelho, que normalmente é ensinado como cores primárias, Isso. né? Eu também contei essa mentira durante muito tempo. Ele me disse mesmo. Né? Porque quando você mistura a cor, o ciano e o magenta, aí você tem azul e também o ciano com o amarelo, aliás, o magenta com o amarelo vai dar o vermelho. Pois então eles nascem, o vermelho e o azul nascem dessa mistura. Agora, esses pigmentos você só vai encontrar nos cartuchos de impressora CMYK, né, que tem nas impressoras. Porque numa caixa de lápis de cor você não vai ter aquele ciano, você não vai ter em tintas, tradicionalmente é mais difícil. Pastel oleoso você não vai também achar, é mais difícil achar essa cor. Mas se você pegar um cartucho de tinta e fazer a experiência e misturar, vai surgir as cores. Aquilo ali. Achei interessante. Isso com base em outros vídeos que eu vi também na internet. Isso é bacana, achei muito interessante. Mas aí atualizou o conhecimento. Isso. Né? E o conteúdo, acho que vai ser bom para a prática do ensino, na escola. Sim, né? Além de nos mostrar assim, algumas novidades, é uma motivação maior para que a gente deixe as crianças se desenvolver, né? Expressar as suas formas, né? A sua arte. Pois é. Como é seu nome, professor? Eu me chamo Simone. Simone, completo? Simone Alves da Silva. Alves da Silva. Muito obrigado, professor. Por nada. Inclusive na educação especial a gente trabalha muito desenho, pintura. Interessante. Agora eu aposto que vocês estão a fim de voltar para a escola depois e desenhar. Aí, pessoal, está preparado. A motivação está pronta, né? Então, agradeço mais uma vez a todos vocês. Nós que agradecemos. E até a vista. Projeto Língua Visual.